Olá pessoal, hoje eu vim falar mais uma característica da orfandade, que é a falta de direção. Sabe aquela pessoa que não tem projetos, não tem sonhos, não tem metas na sua vida? Ela pode estar passando pela orfandade, ela pode ter traumas, ter feridas que a orfandade deixou na vida dela. Porque uma pessoa que é acolhida, que é amada, ela sabe exatamente, com clareza, o que quer da vida. Na minha infância e até minha adolescência, eu vivia dia após dia. Eu trabalhava para comer o pão de cada dia. Qual era o meu projeto? Qual era o meu sonho? Eu não tinha. Até os 20 e poucos anos eu não tinha sonho. Eu não tinha metas, eu não tinha projetos de vida. Eu vivia para trabalhar, foi isso que a minha mãe ensinou. Trabalhar para comer. Trabalha para comer, porque estudar não traz futuro. Você só precisa aprender a ler e a escrever. Mas você não precisa ficar mergulhada em estudo, porque isso não traz futuro. Isso foi o que os pais dela passou para ela e o que ela passava para os filhos. Você não precisa estudar, você precisa ter coragem e ter disposição para trabalhar. E assim a gente foi vivendo, até eu me despertar, até alguém chegar para mim e falar, não, você precisa voltar a estudar. Porque a minha mãe deixou eu fazer só até a 5ª série e me tirou da escola para trabalhar. O projeto que ela me ensinou, os sonhos que ela me ensinou, foi só trabalhar dia a dia para sobreviver. Eu não sabia que eu podia alcançar lugares altos, eu não sabia que eu podia projetar, que eu poderia sonhar alto, que iria realizar os meus sonhos. Eu só apenas trabalhava, porque foi assim que os pais ensinou a ela e era assim que ela nos ensinava, trabalhar para sobreviver. Uma certa vez, quando eu matriculei o meu filho na escola, no jardim da infância, ele tinha entre 4 e 5 anos, eu não lembro bem. Mas eu achei interessante o que a professora fez. Ela fez 2 grupos de criança, as que sonham e as que não sonham. Ela perguntou a cada criança, qual é o seu sonho? Uma criança entre 4 e 5 anos. Alguns falavam, eu tenho vontade de ser jogador de futebol, eu quero ser professora. E a criança, quanto mais novinha, mais sonha alto, né? Quero ser astronauta, quero ser isso, aquilo. E ela separava essas crianças que relatavam os seus sonhos. E em outro grupo, as crianças que não sabiam o que era nesse sonho. As crianças que não sabiam sonhar. Fizeram 2 grupos de jardim de infância. Uns estavam mais adiantados, porque sabia o que queria da vida. E os outros estavam mais atrasados. Então elas deram mais atenção àqueles ali que não tinham sonho, que não tinham metas, que não tinham projeto de vida, mesmo com 5 anos. E eu achei interessante, porque isso é importante. A criança precisa ter metas, a criança precisa ser ensinada a sonhar. Ser ensinada de que os sonhos dela podem se realizar quando ela sonha com todo o coração, quando ela se esforça, quando ela batalha. Que o que ela quiser pode acontecer na vida dela quando tiver trabalho, quando tiver dedicação. A criança precisa ser ensinada desde pequeno, precisa ser ensinada isso. Só que na minha vida eu vim aprender isso, já com os 20 e poucos anos, que eu poderia sonhar, que eu não precisava trabalhar dia a dia para ter o pão de cada dia, que eu poderia ter coisas maiores, que eu poderia concluir meu ensino médio, que eu poderia fazer uma faculdade do que eu quisesse, que eu era capaz. Eu não fui ensinada. Porque a orfandade não é quando o pai e a mãe morrem fisicamente. A orfandade é quando os pais não exercem o papel, a função. A paternidade é uma função. E quando essa função não é exercida da forma correta, existem essas lacunas na alma do filho e da filha. Fica essas lacunas. Quer dizer, tem o pai presente, tem a mãe presente, mas não foi exercitado a paternidade. Não foi feito da forma correta que deveria fazer.
por ignorância deles, claro, por falta de conhecimento, por falta de ensinamento, porque a minha mãe dava pra gente aquilo que ela recebeu. Ela viu o pai dela deixando só os homens estudarem, e as mulheres elas não estudavam. As irmãs da minha mãe, no caso, elas não estudavam porque o pai não deixava. Achava que ela ia aprender a ler e a escrever para fazer bilhetinho para namorado e etc. Então os homens podiam estudar, as mulheres não. Ela já foi maleável, ela deixou a gente estudar até a 5ª série. Ela me tirou para trabalhar, mas pelo menos ali eu fiz o ensino fundamental. O meu irmão homem foi até o final, foi até o ensino médio. Ela seguiu o exemplo do pai e incentivou o meu irmão e deixou o meu irmão estudar até o ensino médio. Só que as mulheres não, a mim ela tirou. Eu me refiro a mim porque as minhas irmãs saíram de casa cedo, uma com 15 anos, a outra com 18. Então elas, naturalmente, pela circunstância da vida, elas interromperam os estudos, né? Porque tiveram filhos, foram morar cedo com os namorados e ali paralisou os estudos dela. Mas a mim, que eu fiquei em casa até casar, ela me tirou quando eu terminei a 5ª série para trabalhar fora. E foi assim que ela foi me educando, por falta de conhecimento, por pura ignorância. Mas a falta de direção é essa, não tem projeto, a pessoa não tem projeto, a pessoa não sonha. Se você perguntar a alguns adultos de 30, 40 anos, qual é o seu sonho? Seu sonho para longo prazo, né? Porque tem um sonho a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. As pessoas geralmente têm sonho só para curto prazo. Ah, eu sonho em comprar uma televisão legal. Ah, eu sonho em fazer uma viagem para o interior. Tem projeto a curto prazo, mas ele não sabe sonhar a longo prazo. Eles não têm meta, eles não têm projeto, eles não têm sonho. E isso é uma característica da orfandade. O órfão, ele se sente seguro, ele se sente como se tivesse a deriva em alto mar. Não tem direção. O órfão não consegue, não tem direção, não tem meta, não tem projeto. E a Bíblia fala em Provérbios 16:1 que o homem faz os planos no coração, mas a resposta vem da boca de Deus. Deus, ele nos deu capacidade cognitiva. Deus, ele nos capacitou com dons para que a gente fizesse planos, para que a gente planejasse, para que a gente projetasse o que a gente quer da vida, o que a gente quer para o futuro. Ele vai dar a resposta. Ele que vai direcionar os nossos passos, ele que vai direcionar os nossos caminhos, a nossa trajetória. Mas ele diz que o homem faz os planos têm que ser feitos por nós. Eu que tenho que saber o que eu quero da minha vida, não só a curto prazo, não só fazer algo daqui a 1 ano, mas o que eu quero daqui a 5 anos, o que eu quero para a minha vida daqui a 10 anos, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, o que eu quero realizar. É necessário nós termos essa consciência. E a melhor maneira de termos essa consciência é quando a gente conhece a nós mesmos. Qual é os meus dons? Eu não sabia, até os 20 anos eu não sabia qual era a minha aptidão. Depois que eu fui orientada a voltar a estudar, eu percebi que eu tenho um dom da oratória. Eu sou uma ótima professora, tanto é que eu me formei em professora no Jardim da Infância, né? E eu amava ficar lá com as crianças, com os adolescentes, né? No ensino fundamental. No caso os pré-adolescentes, eu amava fazer projetos com ele, fazer trabalho, eu amava fazer trabalho com as crianças da primeira série, explicar, passar o dever no quadro, aquilo que eu gostava de falar, de explicar, de ensinar. E eu descobri, depois dos 20 anos, que eu gostava de ensinar, eu gostava de falar, de aconselhar. Eu descobri meu dom aí, mas até então eu achava que o meu
A única meta de vida que eu deveria ter era trabalhar. Eu tinha que ter disposição, coragem para trabalhar na cozinha dos outros ou em qualquer lugar, mas eu teria que ter aquela garra só de trabalhar para pagar as contas e me alimentar. E se eu não fosse despertada cedo, porque graças a Deus eu terminei o ensino médio, fiz uma faculdade, né? Vou fazer daqui a pouco uma pós-graduação. Se eu não fosse despertada cedo, hoje eu estaria trabalhando só para pagar conta e para comer. Não teria projeto, não teria sonho, né? E esse canal é um sonho que foi gerado no meu coração. Deus gerou esse sonho no meu coração, de passar para as pessoas o meu exemplo de vida, para que se alguma pessoa estiver passando pelo mesmo processo, ela saiba que existe saída, ela saiba que existe solução, que não é o fim, não, independente da sua idade, se você está com 20, 30 ou 40 anos, ainda vale a pena sonhar, ainda dá tempo você fazer projetos para a sua vida, você ambicionar coisas grandes para a sua vida. Você não precisa trabalhar morrendo, envelhecer trabalhando só para pagar conta ou para comer. Você pode fazer coisas maiores, você pode conquistar patamares maiores na sua vida. E essa é o que eu tenho para hoje, para nossas vidas. Shalom para todos.